Você já se perguntou se existe perdão para quem vende o próprio corpo? E se a sua maior vergonha fosse, na verdade, o lugar do seu reencontro com Deus? Por que insistimos em acreditar que certas feridas jamais poderão ser limpas e que algumas almas simplesmente ultrapassaram o limite do resgate divino? Nossos olhos costumam pesar sobre quem carrega marcas consideradas imperdoáveis. Ouvimos histórias, lançamos olhares, sentenciamos com silêncio. Prostituição, palavra tão pesada que tentamos evitar até pensar. Seria ela o selo definitivo do fracasso espiritual? Ou estamos cegos para um mistério mais profundo e assustador? Afinal, quem nunca vendeu o sagrado por migalhas, mesmo que de formas quase invisíveis? Na escuridão dos quartos trancados, há feridas invisíveis. Trocar o eterno por instantes não é apenas a história de quem é julgado publicamente. É também o segredo de muitos que se escondem atrás de máscaras religiosas. Existe sim uma prostituição da alma, quando o íntimo é ferido, trocado, descartado por promessas vazias. E é nesse escuro que a Bíblia surpreende. Ela jamais vira o rosto para a dor silenciada. Ao contrário do que pensam os moralistas, a Bíblia não fecha os olhos para o sofrimento dos esquecidos. Suas páginas relatam histórias de prostitutas condenadas e também acolhidas, mulheres marcadas pela desonra, homens consumidos pelo desejo, multidões prontas para apedrejar. Mas ali, entre julgamento e graça, a voz divina sempre sussurra: ainda há resgate. Raabe, Ruth, Maria Madalena. O texto sagrado não só expõe a queda, mas também revela o caminho para o perdão incompreendido. Neste vídeo, vamos atravessar as camadas de culpa, vergonha e exclusão. Descobriremos o que a Bíblia realmente diz sobre a prostituição, não apenas o castigo, mas a possibilidade quase impossível de redenção. Se você já se sentiu indigno, impuro ou além do perdão, fique. É no Vale das Sombras que começa o caminho de volta para a esperança. A dor da queda pode parecer abismo sem fim, mas é nela que germina a semente da pureza reencontrada. Onde habita a prostituição da carne e da alma, a luz da misericórdia pode rasgar o véu mais escuro. Escuridão e graça, ambas têm lugar na mesma história. E talvez, nesse confronto, esteja o segredo do perdão verdadeiro. Joquebede, a mulher que escondeu Moisés entre as águas do Nilo. Raabe, a prostituta de Jericó, que desafiou sua própria história e confiou no Deus invisível. Maria Madalena, marcada pela sombra do passado, transformada pela luz da graça. Essas figuras emergem das páginas sagradas não como meros coadjuvantes, mas como símbolos profundamente entrelaçados com um tema que ecoa por toda a Escritura: a prostituição. A Bíblia não ignora este assunto. Muito pelo contrário, ela o expõe com coragem e revela suas várias facetas, seja como ato, seja como metáfora da alma ferida. A prostituição aparece repetidas vezes, não apenas como transgressão física, mas como infidelidade espiritual que reverbera na relação entre o homem e o divino. Raabe não é apenas uma mulher marcada pelo olhar do mundo. Ela é a personificação da confiança no invisível, uma porta que se abre para mostrar que a redenção nasce onde menos se espera. Maria Madalena transcende sua própria condição, revelando que a transformação é possível mesmo das cinzas mais obscuras. Mas o mistério vai além destas trajetórias individuais. A prostituição, no texto sagrado, torna-se uma figura profética para descrever Israel mesmo, um povo que, às vezes, se distancia do sagrado, entregando-se à idolatria e à ruptura do pacto divino. Não trata-se de um julgamento mecânico, mas de um convite à reflexão sobre a traição espiritual que habita não só em quem erra, mas em toda uma coletividade que esquece a sua origem. Que segredo escondem essas páginas duras e amorosas?
Por que Deus utiliza o símbolo da prostituição para revelar seus maiores mistérios de perda e perdão? Será que o que pensamos saber é apenas a superfície deste abismo invisível? O véu está sendo rasgado, e aquilo que parecia pecado apenas terreno é, na verdade, o retrato profundo do distanciamento e do reencontro entre a humanidade e o divino. Se tudo isso está te fazendo enxergar a prostituição e até mesmo o conceito de perdão sobre uma luz mais sombria, talvez até desconfortável, ainda não terminamos. O véu que separa o conhecido do desconhecido acaba de se mover um pouco, mas há sombras mais profundas esperando por quem ousa olhar além. Se este mergulho nas páginas ocultas da Bíblia está te provocando, se algum sussurro no seu interior pede por mais respostas, então se inscreva agora no Véu Rasgado e ative o sino. Quando mergulhamos no conceito de prostituição nas Escrituras, percebemos muito mais do que relatos de imoralidade sexual. A Bíblia utiliza essa imagem para falar sobre um movimento mais profundo, o abandono do sagrado, a troca da fidelidade a Deus por qualquer coisa que prometa prazeres imediatos e poder temporário. Mas, e agora? Como tudo isso ecoa no século XXI? Se a prostituição nas Escrituras simboliza o abandono do sagrado, o que isso diz sobre o nosso tempo, onde a verdade é negociada e a moralidade se dissolve sob um sistema sedutor que redefine o certo e o errado segundo as conveniências do momento? Os livros proféticos como Oséias, Ezequiel e, finalmente, o Apocalipse foram impiedosos na exposição dessas dinâmicas espirituais. Oséias viu Israel se deitando com deuses estranhos em troca de proteção e riqueza. Ezequiel, com poesia sombria, descreveu Jerusalém como uma esposa infiel, embriagada pelas mãos do poder estrangeiro. No Apocalipse, a tal grande prostituta surge não como uma mulher, mas como um sistema sobrenaturalmente sedutor, vestido de luxúria, embriagando os habitantes da terra com promessas vazias. Estes alertas não são apenas história antiga, são advertências vivas. Hoje, líderes e sistemas ainda negociam fidelidade pelo conforto, e multidões marcham atrás de ideologias que embriagam e aprisionam. A grande meretriz do Apocalipse, descrita envolta em púrpura e ouro, expõe a essência desse padrão. Tudo parece belo, desejável, sofisticado, mas o conteúdo do cálice é morte disfarçada de prazer. Seu atrativo se esconde no luxo, no glamour, no apelo fácil, mas no fim, tudo leva à escravidão e ao afastamento do verdadeiro Deus. Não é apenas uma instituição religiosa ou política, mas qualquer expressão cultural, midiática, inclusive espiritual, que seduz pessoas a trocarem sua lealdade ao Criador por conveniências passageiras. As profecias são como espelhos. Quem olha atentamente percebe que os ciclos se repetem. Em cada geração, a infidelidade espiritual veste novas roupas, adota novas estratégias. A prostituição espiritual não saiu das Escrituras, ela apenas se sofisticou. Instituições corrompidas pelo poder, indivíduos anestesiados pela busca do prazer, igrejas que trocam o compromisso pelo sucesso visível. O ciclo se reinicia, o padrão se replica. O mesmo veneno, novos frascos, do Gênesis ao Apocalipse, do passado longínquo ao scroll do seu feed. No fim, a pergunta não é só coletiva, é pessoal. O mundo pode estar se vendendo, mas você ainda está guardando a aliança? Em meio a tanta oferta barata de sentido, prazer e pertencimento, a sua fidelidade espiritual permanece? O cenário escatológico já está diante dos nossos olhos e cada um escolhe de que lado permanecerá. A aliança se renova todos os dias, enquanto o sistema sedutor sussurra promessas. Cuidado, talvez o cálice seja bonito, mas só a fidelidade ao Deus verdadeiro traz vida.
E se tudo isso não for apenas sobre nomes distantes, figuras das Escrituras ou histórias que já passaram? E se a prostituição, tão condenada, tão estigmatizada, não for só um ato externo, mas uma postura secreta do nosso próprio coração? Quantas vezes vendemos o que é eterno, negociando fragmentos da nossa essência por prazeres que duram um instante? Quantas vezes trocamos intimidade por ilusão? O sagrado pelo barato, o incorruptível pelo imediato. Mas nesta escuridão, a mesma mão que escreveu sentenças de juízo também estendeu graça escandalosa. Não porque você merece perdão, mas porque ele já decidiu oferecê-lo. Porque ele já rasgou o véu, até mesmo para quem já vendeu tudo e descobriu tardiamente que estava se vendendo também. Então me diga, o que você tem colocado no altar do mundo, em troca da sua alma? O que você tem trocado por migalhas, quando o banquete da redenção já foi servido? Se essa revelação tocou sua consciência, inscreva-se no Véu Rasgado. Aqui não buscamos conforto, buscamos verdade, confronto, esperança, mesmo quando dói. Compartilhe este vídeo com quem você ama e me conte nos comentários qual é a prostituição invisível que te desafia a buscar o perdão verdadeiro.